Pois eu não sou muito fã dessa onda que tá rolando agora, da galera toda sair falando como se fosse os Zaratustras descendo a montanha nos vídeos. Eu me sinto mais à vontade escrevendo, né? Acho que é a primeira vez que eu ponho isso aqui, até porque não tem um atrativo assim, sedutor para querer aparecer, despertar algum voyeurismo. Eu acho que essa coisa expõe a gente demais, assim, intimidade e tal. Mas hoje em dia ler tá meio fora de moda, né? Muita gente tá gostando. Para ler tem que ser um blog que fica provocando, aquelas coisas de pátio de escola, aquelas coisas assim. Então, se você põe um texto de 4 parágrafos, já não serve para um debate. E às vezes você não tem como discutir algo que você leva a sério no bate-bola, né? Só com frases de efeito. Mas parafraseando ao Seixas, se todos gostam, eu vou tentar. Né? Porque eu quero falar um pouco agora dessa questão, aproveitando o gancho, para falar um pouco de Cuba, assim, não como. Não vou destrinchar aqui totalmente, não é interesse, intenção destrinchar tecnicamente o panorama de Cuba e analisar os indicadores que os organismos internacionais põem e contrapor. E nem, apesar de que vai ser inevitável, eu fingi aqui de que sou um grande Big Brother lá que vê toda a realidade dos cubanos e vou ficar ditando o que é e o que não é para eles. É o que muita gente faz, né? A gente age que nem esses escrotos lá da Inglaterra, que não deram conta de cuidar da Europa lá, aqueles jornalecos, e querem dar pitaco aqui. Mas é inevitável nesse momento, e depois de muitos debates por escrito, que eu participei, e como eu tenho visto viés das discussões estereotipadas, e eu gosto mais de debate, eu saio muito melhor. Dá para ver aqui que eu não ordenei muito uma homilética para expor algo assim no discurso, mas debate você fica querendo rebater, né? Então você tem um norte. Mas as pessoas insistem, elas não conseguem lidar com o debate sem ser algo estereotipado, caricato. Então, vou tentar algo para expor aqui, aproveitando o gancho que começou a se discutir Cuba novamente por causa dessa mulher que veio, mas na intenção de mostrar que o quanto que pode ser relevante, ainda é atual e necessário, discutir os rumos um pouco do sistema histórico que a gente vive, se está em transição, se vai ser outra coisa, o que pode ser imprimido. Impresso, acho que não cabe, então ficou meu elogio. O que pode trabalhar para uma nova configuração que é relevante e necessário. Os princípios, porque é muito simples ficar apontando o dedo, como se a configuração da realidade que a gente vive agora foi uma manifestação definitiva do que é a realidade. É assim, acabou, a história vai ser assim e definiu. Não é por aí. Pretendo perder pouco tempo falando dessa vida da blogueira para não dar mais corda à armadilha que montaram e muita gente caiu. Não porque eu quero menosprezar, a tentação no calor de discussões, de debate, é caminhar para esse lado. Desprezar ela intelectualmente, moralmente, outras coisas. Às vezes a gente é puxado para isso, né? Alguém tenta fazer você cair nisso para a pessoa ter argumento para te rebater, mas a gente perde com isso, né? Quando a gente dá vazão nas coisas dessas, a gente se diminui, é uma escolha que a gente faz que diminui nosso espírito, não depende do que a gente esteja defendendo. Pegando um gancho nessa vinda dela aqui, dessa blogueira, da Iona, foi uma grande armadilha que montaram. Se uns grupos não fossem lá fazer aquele tumulto, seria interessante. Ela ia passar para aqui que nem o movimento Cansei passou pelas ruas. Seria até cômico. O pessoal podia até fazer brincadeira que dava muito mais certo. Fazer comédias, né, e zoar. E falar, olha que interessante. Ela viajando assim, expondo. Se os Estados Unidos têm medo que alguém lá seja terrorista, a pessoa não faz o que ela faz, né? E outros, não é só Estados Unidos, outros países, né? Estados Unidos não é pior ou melhor, só tem
mais poder. Dava para fazer muita zombaria. O povo caiu na armadilha e deu tudo que a direita escrota brasileira e que os papagaios de pirata da mídia queriam. E deram um ibope para ela que não faz sentido. Por isso que é o ataque que às vezes se faz. Na verdade, seja feita, não é nem ela mesma que se atribui o grau, o gabarito que ela não tem. Os outros que imputam isso a ela. Ela é alguém que tenta, que tem a visão ideológica dela tudo mais, e quer ir para o debate público e em busca da vazão. Quando se sente reprimido, qualquer boca se você tampa, ela tende a fazer força para gritar mais alto. Né? E é assim também, com uma panela de pressão, estoura. Provavelmente ela não recebe dinheiro da FIA. Ela recebe, não eu acho para uso pessoal, mas para o trabalho dela, há financiamento de fundações muito conservadoras de direita, com subterfúgios diretos, diversos. Né? Fundação Ortega y Gasset, né? Que cara que eu detestava povo, um snob lá. Né? Recebe isso, mas é para trabalhos. Alguém de esquerda também poderia receber de organizações, então não é motivo. O que ela coloca não é nada de um grau assim, sofisticado, mas isso também não é motivo. Um cidadão que fica indignado com a situação, na sua condição, na sua emoção, tenta expor. A cerveja ajuda, né? Assim, embora, o que serviu essa armadilha? É muito engraçado. Setores da imprensa e parlamentares e outros são doidinhos para implantar não se incomodaria nada se fosse uma ditadura estilo Pinochet no Brasil, fingem que estão defendendo a liberdade de expressão, aproveitando a cagada que os outros fizeram lá no protesto, se expondo. A última coisa que quer liberdade de imprensa no Brasil é a própria grande imprensa, que não quer de jeito nenhum largar o osso. Não aceitam regulações básicas, igual tem no próprio Estados Unidos, sobre monopólios, né, de ter vários veículos, formatos de mídia diferentes, mesmo dono, mesma família aqui. Na Inglaterra, se acontecesse no Brasil o escândalo do Murdoch, igual na Inglaterra, embora aconteceu no envolvimento do Policarpo, com o Cachoeiro, acontecendo algo assim no Brasil, eles iam querer colocar o Murdoch como paladino da liberdade. Ele ia ter que fazer uma estátua. Falar mal dele é atacar a liberdade. É defender o Iago contra o Rock. E outros grupos, você vê Bolsonaro, Aécio, que controla a imprensa em Minas, Bolsonaro, um covarde, fascista, vai lá abraçar e dizer que a mentira que tanto se vende, que o golpe militar brasileiro foi coisa do povo, porque eles usam aquela marcha lá da família, final de família, ignorando que pouco antes teve aquele grande comício lá do Brizola, que a frase dele sobre a reforma agrária foi estopim, ignorando que tinha umas eleições próximas, vocês estavam tão garantindo que o povo os queria lá, eles teriam esperado as eleições, mas as pesquisas diziam que ia perder. Aí os ditadores deram um golpe, aí seria até quem se aproxima dela, né? Diga com quem anda e diga com quem não anda, né? Às vezes é melhor dizer até com quem não anda. E foi um oportunismo danado e conseguiram o que queriam. E é engraçado isso, o pessoal tudo falando, nossa, esse pessoal de esquerda e tal, foi lá boicotar. Isso acontece corriqueiramente. Muita gente que está criticando, por exemplo, gosta de falar dos políticos corruptos. Quantas vezes as pessoas não fazem protesto contra um político lá que não gosta, que abafa a voz dele? Bravos e tudo mais. Aqui em Goiás tem o Coronel Perigo, Alfora Marconi, essas coisas. Aconteceu um caso em Catalão do povo que foi protestar. E a polícia, que o Marconi aqui desmanda, foi lá, agrediu o pessoal, bateu. Ninguém clamou por liberdade deles, né? Mas foi o mesmo caso. Eles poderiam dizer que estavam ferindo a liberdade do Marconi de expressar e tudo mais. E aí, alguém vai usar isso para defender? Não, as pessoas caem na armadilha, né, da imprensa. O que elas mandam, o que sai na novela. O chefinho mandou o macaco-chefe, então vai nessa.
E essa mulher ganhou esse bope. Mas, de repente, a gente pode buscar um gancho para discutir umas coisas sobre Cuba, apesar do viés dela, e daquilo que ela traz, do fato dela chegar ao ponto de desonestidade, de exaltar o governo do plutocrata. Plutocrata quer dizer uma ideia de que, de acordo com a capacidade da pessoa de gerar capital e acumular, ela vale mais, ela tem mais direito, ela deve governar, comandar, direcionar a sociedade. Então, veja, Arnaldo Jabur, Alexandre Gracinha, Diogo Mijado, Reinaldo Azevedo, Mira Leitor, tudo é plutocrata. É a ideia motriz disso. Então, um ditador daquele plutocrata, ela exalta o cara, né? Ignora, fala que não existe problema em Miami de cubano, todo mundo ama o país. Ou seja, nessa hora ela não está preocupada com liberdade, justiça, nada, na hora de acobertar máfia lá em Miami, de cubanos que não estão interesse nenhum no bem do país, quer poder explorar, quer poder ter um grande projeto econômico para vulnerabilizar pessoas e obrigar a trabalhar por qualquer coisa. Uma máfia perigosa lá, que mata, que envolve terroristas, essa ninguém fala. Então o discurso dela também não é bonzinho, eu não vou demonizá-la, mas a gente não pode dizer. Outra armadilha que eles conseguiram cavar. Você criticar ela, você tentar rebater, quer dizer que você é contra a liberdade. A liberdade de expressão agora virou só para ela, só para endossar, só para apoiar. Aí eles te associam com alguém que está lá gritando, xingando. Ou seja, só ela tem a liberdade, né, de expressar aqui no Brasil. Chega a ponto dela de interromper uma sessão, quebrar o regimento da casa, do Congresso, com tanta coisa travando ali. O orçamento, que até hoje está travado e tudo, ela chega em especial, coisa que para nenhum brasileiro se faria. Ela vale mais que qualquer um de nós, cidadãos do Brasil. Né? E se você questionar, não pode ser, você é um monstro se você estiver questionando. Você tem que fazer igual que as retas que ela fala e você abaixa a cabeça assim. Né? Assim seja. Então a gente leva esse debate para uma questão sobre Cuba, que me perdoe os cubanos, eu não quero, já falei, colocar na posição de alguém que está acima do multiverso, assim, vendo tudo e dizendo e querendo dizer, sem estar vivendo, sem estar participando da existência, sem estar imerso na tradição e na história deles, assim, brincar, como se estivesse brincando de escalar a seleção brasileira, brincar com a situação deles, mas é uma coisa importante que no final eu vou colocar aqui sobre o que subjaz grande parte dos debates, principalmente do tanto de estereotipado que é o debate quando ele envolve. Quando a gente pondera sobre a situação de Cuba, não tem como a gente pensar primeiramente política. A situação política de Cuba é o debate. Ali é uma ditadura, ali é um estado de exceção. O que acontece lá? E começa a se falar de democracia. E nunca fica muito claro o que alguém está colocando como democracia. Democracia, poder do povo. E aí? Isso é complicado. Até muitas tiranias é poder do povo. Muitas coisas boas é poder, não é só tirania. Autogestões. Então, o que é... na verdade, quando se está discutindo democracia em Cuba, não é que eu seja adepto do cara, mas acho que tem algumas ferramentas que ajudam a aclarar e facilitar a discussão sobre o que se quer dizer. O que o cientista político lá, o Robert fala, né? Poliarquia. Na verdade, está se discutindo em Cuba a questão de poliarquia. Condições de elegibilidade, de exigibilidade, de diversidade de manifestações e poder participar, montar organizações e com um debate público de ideias, disputar projetos de acordo com as ideias, quem dera isso funcionasse direitinho, imperfeito ou não, em poliarquias.
Cuba não é poliárquica e tem falha nesse sentido. Dentro ainda desses conceitos desse moço, pode-se dizer que Cuba é uma hegemonia inclusiva. Não há essa alternância do poder maior lá, assim, o poder decisório que exerce, né? A instância que exerce o poder maior lá, não há essa alternância, não há essa diversidade de projetos, de disputas no debate público aberto, mas há um grande grau de participação popular, até mais que aqui. No Brasil, conselhos funcionam quando tem disputa de dinheiro só. No que tange a cidadania é muito difícil. É muito bom as pessoas ficarem falando de cidadania depois da novela, com a barriga cheia. Todo mundo se importa com o pobre, né? Até mexer com alguma coisa dela, o status dela. Mas lá tem participação. Tem eleições, tem assembleias comunitárias, regionais, pessoas que são eleitas, que têm respaldo, que são algo que a gente pode se dizer de parlamentares, né? Porque quando ela tem esse respaldo do povo, há uma participação em decisões. Diversas decisões, até polêmicas, recentes que o governo do Raul tomou agora, de abertura de uma coisa, teve participação desses delegados, respaldados. Então há, sim, nesse sentido, essa democracia. É uma hegemonia inclusiva. Se nós formos comparar, vocês não pegar a antiguidade, só com o mundo moderno, já está muito avançado, relativamente. Há muito pouco no mundo hoje a gente acha que a gente compara Cuba sempre com os países mais avançados, não com a média do mundo, né? Mas na média do mundo há pouco disso, não há tanta hegemonia inclusiva. E dentro do mundo moderno, o Estado Nacional moderno, é muito breve o período que começou a ter algo assim nesse sentido, né? Então, relativamente, Cuba é avançada nisso. Mas a gente gostaria, seria bom que ela fosse mais poliárquica. Se a gente tem totalmente garantido, totalmente convencido uma ideia, a gente acha que às vezes não precisa disso. Se você parar para pensar, se eu tiver um erro e isso ter consequências, como eu garanto que eu tenha, né, que eu estou com a verdade fundamental, integral, precisa disso. Você avança, até a gente aperfeiçoa nossas convicções, nossas compreensões, quando tem uma dialética, né? O Sócrates não fazia isso, estava lá com o Teteto, batendo o pau no Protágoras, metendo a ripa no Protágoras, depois assumia a voz do Protágoras, se defendia que acabava com o Sócrates, aí ele ia de novo para frente lá. Isso é bom. Muita gente diz que tem, não tem. É um fala em Cuba. Aí nós vamos levantar a questão do embargo, a implicação disso, a posição dos Estados Unidos. A minha posição não satisfaz ninguém, porque as pessoas querem que você se encaixe nos termos dela, para ficar mais cômodo para elas conseguir discutir para cima de você. Que a minha posição pode parecer ambivalente, mas não. Simplesmente ser fiel ao que posso analisar, dos elementos do contexto. Na questão do embargo, mais que isso, Cuba ela não era... a Revolução Cubana, primeiramente, não foi socialista, não. Foi uma revolução nacional moderna, de libertação nacional, como muitas, que acabou depois aderindo ao bloco soviético e tudo mais. E a Revolução Soviética teve algo a ver, mas aí eu vou te falar disso agora. A Revolução 17 também, em primeira instância, foi nacional moderno, libertação, povo humilhado, história do povo russo. Mas aí, Cuba, desde 59, antes da Revolução, os Estados Unidos um apoio incondicional à ditadura da banana, porque ele explorava uma ditadura plutocrata que descartava massas como algo que estancava, só servia para fazer com que a mão de obra ficasse mais barata pelo exército de mão de obra de reserva. O apoio incondicional, o apoio na guerra do Fulgêncio, apoiando grupos terroristas, grupos covardes, para voltar ao poder. Com o embargo de 59, recrudescendo em 61, querendo todo momento ameaçando, eles foram empurrados para a União Soviética, eles podiam ficar isolados ali, nessa situação. Eu acredito que se não fosse essa postura dos Estados Unidos, Cuba ia aderir mais ou menos àquele povo de Bandung, que era mais de nacionalismo,
né, de autonomia, do Nasser lá no Egito, essas coisas, os eixos dos não alinhados, Índia, o povo lá de Bandung. Cuba eu acho que teria caído mais para esse lado, não sabendo o que ia dar pior ou melhor, mas seria isso. Mas não tanto sob a tutela soviética, sem dúvida eu acredito que seria diferente essa história da autocracia lá. Né? Essa história lá, relativamente, poderia ter tido menos autocracia, mesmo com o governo tão centralizado, o centralismo democrático que eles falam. Né? E foi a União Soviética. E toda essa postura dos Estados Unidos lá com esse embargo. Por um lado, não posso negar, e a esquerda, eu sou de esquerda, vai às vezes não gostar, mas é usado como desculpa às vezes o embargo mesmo. Porque muita coisa avançaria com embargo ou sem embargo. E o próprio fato de queixar do embargo, além de cooperações internacionais, questão de conhecimento, pesquisa, a questão das transações do mercado. Aí as pessoas falam, olha só, vocês estão querendo transações de mercado. Aí, se repensar então muita coisa nisso. O embargo, então não posso negar. Um compromisso de verdade. Mas há também, é inegável, que o embargo força ao maior fechamento ali. Qualquer país do mundo, se você está cercado da maior potência bélica da história, hostil, financiando grupos terroristas, doido para derrubar o poder e colonizar, inventando desculpa que quer libertar. Uma potência hostil que já ameaçou, que tem um presídio lá que tortura pessoas que não são nem cidadãos do seu país, sem processos formais. É claro que fecha, por muito menos outros países aí adotaram o estado de exceção. Que país no mundo tivesse uma situação parecida não adotaria estado de exceção? Quem é o ser humano capaz de me dar um exemplo disso? Por muito menos. Olha os Estados Unidos depois do atentado de 11 de setembro, tanta coisa que eles fizeram ali, o Patriot Act lá. Estados Unidos, o direito positivo lá, e esse direito positivo é interessante, né? Você pode até respaldar o apartheid, coisas piores por ele, né? Também não vamos pensar. O direito positivo lá é positivado que ele, se ele suspeitar de você, te pega, te some, porque você está ameaçando. Se você achar que você é terrorista, é um elemento. Lá nos Estados Unidos é difícil você discutir a questão do terrorismo do Estado de Israel. Eles começam a falar que você é do Holocausto, que você é terrorista. Olha o Norman Finkelstein lá, que acho que não fosse essa repercussão mundial o nome dele, eles já tinham sumido com ele lá dentro, eles boicotam ele, deixam lecionar, mesmo que ele tenha surrado todo o acadêmico que se aventurou a debater com ele, tenha arrebentado com tanto pavão, ninguém tem coragem de debater com ele lá, caga de medo. Mas olha só, o Finkelstein Estados Unidos tem isso. Imagina se eles suspeitassem lá que a China está financiando o grupo e a China tivesse um poder de prejudicar o comércio internacional dos Estados Unidos, por muito menos ele já fica doido quando ela controla o câmbio. E a China, que não é perto do potencial bélico dos Estados Unidos, somente de inteligência estratégica, assim. Apesar dela ter arma suficiente para destruir os Estados Unidos, o pessoal só considera que ela é inferior, mas ela não precisa ser igual aos Estados Unidos para ameaçar. Imagina-se o que ele ia fazer. Tantas pesquisas já mostraram aqueles artigos da Constituição dos Estados Unidos de liberdade e tal, que não fazia parte da composição original da Constituição, que são tão bonitos. Já fizeram tantas pesquisas que, diante de ameaças, as pessoas abririam mão. Agora, por muito menos, não é dando desculpa, mas já falei, é inegável. Ninguém tem condições de argumentar, de falar que não teria isso, essa situação. O embargo, então, coloca nessa sinuca de bico. Qual é a conclusão? Se alguém vai me acompanhar ou não, achando que é desculpa ou pretexto, mas é sine qua non acabar com o embargo, parar com o financiamento da máfia baiana. E não adianta aquela mulher lá falar que não tem, porque aí ela está se auto-desmoralizando, minimizar o problema lá da máfia. Tanto que a própria novas gerações lá tem questionado a postura de ultradireita dos pais e tem questionado o Partido Republicano, tem uma postura crítica com o país, mas não tem a mesma postura pau-mandada lá dos neocons, da direita dos Estados Unidos, do povo lá de Bruxa.
dos macartistas. Então é inegável. Se alguém quer discutir, ou tem questão do embargo, e ela fala do embargo, que ela é contra, mas na hora que aperta, ela geme, ela começa a gaguejar sobre a situação do embargo. Não, o Obama diminuiu, não sei o que o quê. Ela nunca que mensura realmente o impacto do embargo, ela desconversa. É porque é cômodo, se ela apoiasse, é estratégico para ela, igual jogar a dama, xadrez, nem xadrez não tem essa sofisticação, mas dama. Falar que é contra o embargo. Na hora que você aperta, todo mundo, é igual alguém falar que é a favor da paz, e na hora que você aperta, você vê que paz que você quer defender. É a mesma coisa, todo mundo é a favor de paz, de tudo que é de dar um nome etéreo para alguma virtude. Na hora que você começa a pedir para ela se expor, dar aquela tapa, você vai ver se é a favor mesmo ou não. Então, acabou. Questão de política de Cuba deveria ter mais abertura, um pouco mais de poliarquia. O problema lá de imprensa, né? Realmente, a imprensa lá não tem essa questão do contraponto, que é o grande problema da blogueira, é esse, né? Não é outro, ela de ser perseguida, de ser ameaçada. O problema é a questão que ela julga que não tem espaço na imprensa. A imprensa brasileira também não dá espaço, não. A irmã da Neves, Andréa Neves, fica lá vigiando cada coisa que sai em Minas. Aqui em Goiás temos um panfleto, jornais aí pago para puxar saco do governo. A imprensa aqui, ela esconde diversas questões nevrálgicas do interesse nacional em nome da demofobia dela. O cartel aqui da imprensa, aqui, das famílias, não é democrática também, não. Ela é contra a liberdade de imprensa aqui. Olha a questão previdenciária, na hora que se discute, ela só dá vazão para economistas borderlines. Ela só dá vazão para aqueles que acham que ninguém discute o problema dos governantes que sonegaram o PIS e COFINS, que é constitucional, PIS e COFINS para ir para que, enfim, isso não teria déficit. É só quer cortar direito. Questão trabalhista também interessante. Ela fala que tem direito trabalhista, então impede acesso ao emprego. Contudo, para que alguém quer carteira assinada se não vai ter direito? Só para poder constar no formal, no controle do Estado? Todo mundo quer carteira assinada para ter direito. Se acabar direito, para que eu quero carteira? Todos esses debates têm viés. Reforma H, onde que é um debate plural na nossa imprensa? Então, enfim, o poder econômico também ele é tão opressor que a liberdade tem que ser. O poder econômico é um poder também. Ele usa, às vezes não é coerção, mas é extorsão. Liberdade não é só ausência de coerção. É você ter a capacidade de deliberar, com o volitivo, fazer algo ou não fazer, e ter a capacidade. Eu tenho tanta liberdade de empurrar uma montanha quanto tenho liberdade de enfrentar uma bala, parar a bala no peito. Eles falam, você pode tentar empurrar a montanha, eu também posso tentar parar a bala no peito. Você pode tentar enfrentar a fome, ficar sem comer. Eu posso tentar também lutar com o Mike Tyson. É isso a liberdade. Então essa questão de Cuba é isso, de poliarquia, simplesmente isso. A questão lá que realmente deveria abrir um pouco mais, porque simplesmente deixar abrir o ingresso para a máfia cubana de Miami, que é pinochetista, tomar lá também conta com poder econômico, não é assim. Aperta um pouco essa blogueira, põe ela para um debate que nós vamos ver se ela sustenta o que diz. Não sustenta. Nesse sentido. Ponto passivo, político. A gente quer discutir uma questão, então, da economia cubana. É um risco de atirar para todo quanto é lado, se perder. E como eu já não fiz um esquema aqui no médico, eu disse, na disposição, eu tomar um estudo de caso, um evento que a partir dele dá uma abertura para a gente discutir essas questões de economia. Porque política é assim também. Tanta gente reclama hoje do poder político. Que não tá... O que é o problema da democracia hoje? O poder econômico compra. Quem tem 1 milhão, 2 milhões para doar numa campanha? E quem recebe esse dinheiro vai levar mais em conta eu ou quem deu esse dinheiro? Por que a Ike Batista doou dinheiro para todo mundo na campanha eleitoral?
Olha nos Estados Unidos, ali, até quem não é de esquerda lá está falando que a coisa ali está virando plutocracia, que há pessoas ali que dominam, que a concentração está grande e é difícil peitar os grandes blocos, que são grandes demais para quebrar, porque eles desestabilizam até política. Aí, é isso que vai ser a democracia de Cuba que vocês querem? A gente é muito bom para falar da democracia brasileira, que não é tal, porque tem Renan e tal. Mas aí é isso que às vezes as pessoas preconizam, diz que democracia é isso. Qual que é o plano político que a gente quer? Independente de Cuba, então o que é que a gente quer? Já que nós estamos num período de transição histórica, que as formas clássicas de capitalismo, de socialismo, as instituições e processos históricos que poderiam sustentar, ultimamente, essas duas formas estão ruindo e não estão ventando mais. Vou falar um pouco depois. Carros em Cuba. O carro é uma coisa muito simbólica na questão da economia. Basta ver na hora que as empresas automobilísticas começam a quebrar, né? É um termômetro que parado perde com a construção civil. Carros cubanos. Dá para a gente entender, discutir a questão econômica lá. Porque qual que é o debate cubano? Cuba deve abrir tal economia e seu mercado e tal, e ali vai ter eficiência, propriedade, liberdade do indivíduo. Que é mentira essa questão também de mercado livre. Né? Capitalistas não querem mercado livre, não, porque se tiver multiplicidade de comprador, vendedor, competição aberta e formação fluida que troca acessível a todo mundo, no mesmo grau, não tem lucro extraordinário, que é aquele lucro que está um patamar acima de toda a outra média do mercado, que é um lucro que é autorreplicante, né? Não tem. Vai ter lucro contábil quando o mundo está aqui a colar econômico. Às vezes nem isso, e capitalismo não vive disso. Capitalismo, o seu Zé da padaria, Dona Joaquina da mercearia, isso não é capitalismo, não. Fernando Braudel, para não citar outros, como o André Gudefranco, um historiador que mostrou que o capitalismo não inventou mercado, e nem mercado é coisa do capitalismo, só flutuações de preços, a vários lugares tem. André Gudefranco também mostrou. Economia, mercado e economia não é sinônimo de capitalismo. Capitalismo instrumentaliza o mercado. Aí a gente fala depois. Todo mundo acha que é isso a solução, é o Deus ex machina do problema. Inclusive, eu tenho muita certeza que muita gente que xinga Cuba aí que não ia importar de Cuba ficar igual a China. Importante para eles é essa questão do mercado. Fala-se da questão de migração em Cuba, que é complicado. Não é essa proibição que as pessoas falam, tem restrições. Gente sai, gente volta. Quando alguém fica muito tempo, aí já complica. Quando, dependendo da situação que sai, pode ser considerado traição. Mas agora, para sair de um país, tem que entrar em outro. Os Estados Unidos inventou aquela lei que não existe para ninguém mais de naturalizar, tal, dar estado de cidadania para cubano e tudo chega, como questão de guerra, tática de guerra. Não faz para nenhum outro. Pô, tá tanta gente que morre nas fronteiras lá, os imigrantes cada vez mais perseguidos. Você sair de um país, tem que entrar em outro. Há tanta hipocrisia nesse ponto que está falando de Cuba, que eu não vejo eles usar a mesma energia de indignação contra brasileiro maltratado lá, aquele pessoal na Espanha, nas alfândegas. Né? Ah, mas eles não são obrigados a deixar entrar. Eles que não empregam livre circulação de mercadoria, você não sai de um país para ficar à deriva, você sai para entrar em outro. Se um outro não deixa entrar, então o que está xingando que não deixa sair? Não vamos perder. A questão da economia de Cuba, então, é essa, desse fechamento. Que implica em questões políticas também. A ideia da planificação central. Hoje isso é difícil sustentar, até no plano das ideias também, da teoria econômica. Tem que admitir. O controle planificado, centralizado, teve um arcabouço intelectual forte há um tempo. E, em termos de administração pública, o principal, o Oscar Lange, dependendo do...
um grande economista, um dos maiores, que pegou o Mises, acabou com o Mises nas ideias, né? E ele usando um instrumental engraçado da economia neoclássica, de estatísticos, o Alras, instrumentais alrasianos, ele apontou que era possível otimizar muito mais do que deixar a deriva no mercado, de forma planificada, com dados de trabalhos estatísticos. O plano global de você enxergar as coisas, você detectaria instabilidades e otimizaria através de uma série histórica os preços, otimizaria alocações até de oferta, né, de ofertar às pessoas e tal. Trabalho bom, cara, acima da média. Ele deu esse arcabouço que sustentou por um tempo teórico. E a nível macroeconômico de Estado, o principal cara que ofereceu muito isso foi um cara que antecipou muitas ideias do Keynes, mas propositalmente o pessoal não entra no debate, que é o Kahneman, né, o cara Kahneman, que possibilitou também, deu um arcabouço para um Estado ter um planejamento mais alto, mas hoje é difícil sustentar isso. Primeiro, no próprio instrumental do Oscar, né, na estatística, os estatísticos tiveram um grande choque ultimamente, o pessoal fala de teoria do caos, mas resgatando o Poincaré, essas coisas todas de curva de Lorenz, estabilidades, todas, né, de Lorenz e tudo mais, predomina muito mais a análise hoje a questão da não linearidade. Né? Eu vou ter que falar isso, eu empolgo. Vou falar de forma grosseira, não perdoe, vou ver que é especialista, mas o que se tem hoje na economia é que predomina a ideia da imprevisibilidade nisso, se trabalhar com probabilidades não controláveis, e isso dificulta sustentar o instrumental do Oscar. Não é só com eles, até pessoas economistas também de direita, borderlines também, tem instrumentais que caíram, a tal da expectativa racionais do Milton Friedman também, hoje é irracional essa ideia. Foi usado inclusive para matar muito liberal que pregava dinheiro privado de raiva, bancos centrais, né? Acabou isso de planejamento, expectativas racionais, então hoje tem muito disso. Não que não tem gente boa, até de marxista, de esquerda, outros, economia evolucionária tem um lado mais assim, liberal, neoschumpeteriano, outros não, que adotam isso de estabilidade. Um livro muito bom da Daniel Messaí, pensei que é Marx Intempestivo, que tem artigos muito intrigantes lá sobre o uso dessas da teoria evolucionária e equações lineares, ciência da complexidade, na emergência, essas coisas. Mas o que eu quero dizer? Não dá mais para pensar isso, que você vai ter um organismo lá com tal capacidade de ver globalmente e otimizar. E ter isso sob controle, não tem. Realidade, emergem coisas da realidade e faz parte desse caos criativo. Difícil. Um livro, o texto mais sério que existe dos economistas, que a direita gosta, em Knowledge and Society, que é do Hayek, tem outra coisa que tem a ver com essa eficiência de economia. Que quando, entre várias coisas, realmente é muito forte o argumento. A pessoa tem que levar a sério que uma difusão criativa, geradora de criatividade e capaz de ser trabalhada, apropriada para gerar serviços, bens úteis, flui na sociedade, dentro daquela combinação dinâmica de preservação, proteção de conhecimento, abertura de conhecimento, compartilhamento com esferas de mercado. Esse problema, então, Cuba sustenta até teoricamente essa comunicação. Aí, por trás disso está essa questão que as pessoas falam dos carros velhos de Cuba, os carros ruins de Cuba, carroça de Cuba. Claro que entra também capital, Cuba, dinheiro, né, que entra, né? Não só do embargo, Cuba foi assolada por diversas catástrofes
E qualquer outro país, qualquer outra coisa no mundo, teria uma ampla ajuda internacional. Olha o que aconteceu com vários estados dos Estados Unidos lá que sofreram isso, com muito menos no Brasil. Até Santa Catarina, rica, recebeu ajuda do Brasil inteiro. Cuba foi limitada nesse sentido, teve que se recuperar com destruições avassaladoras. Mas levanta esse problema de eficiência. O que são os carros em Cuba? Não tem essas coisas que os carros que cada vez saem, que até fazer carinho na pessoa, falar e tudo mais, sofisticação, o conforto todo, acessórios. Isso prejudica porque a subjetividade das pessoas, o fetiche da mercadoria, né, compensa tristezas, angústias, frustrações, ela comprar algo e andar e sentir. A classe média não cabe na cabeça dela andar com um carro desse tipo. Imagina que Goiânia, então, com tanta cultura do coronelado, você tem um carro grande, uma caminhonete para poder ir no trânsito e fechar o carro pequeno, porque você se sente com poder na estrada. Não cabe, é muita humilhação você andar com um carro simples. A pessoa se sente pequena, e além disso, né? E também conforto. Então a pessoa pode olhar e falar, é o símbolo, e é usado, é o que é mais usado, o símbolo do problema econômico cubano. E não é nem só uma amostra de que é problema de eficiência, um sintoma, mas é algo até que, de certa forma, a relação é mais sutil com a questão que você pode falar de eficiência ou ineficiência. Esses carros são mais duráveis. Tem menos necessidade de reposição de peças, duram mais, não é carro igual o nosso, que com obsolescência planejada, feita para estar trocando de peça e rever todo ano e comprar coisas e trocar de carro, a dinâmica não é essa. Para sustentar a empregabilidade numa situação dessa, demanda limitada, né, o povo não explode, todo dia surge gente comprando carro, você não pode ter algo muito eficiência, produtividade do trabalho muito alta. Porque acaba dando logo que você não tem emprego. Vivendo de exportação, tudo bem, mas não é o caso. Ainda compensa, mesmo assim acaba. O Estado vira e mexe, tem que socorrer. Por isso que o Mercado Livre não existe. Dá um problema lá e invoca um tanto de razão para socorrer. Então, acaba tendo que diminuir. Por mais que tenha os problemas que a gente vê, que vira e mexe tem que ter concurso do funcionário mais dedicado, chama um medalhão, um figurão para lá entregar um prêmio, uma medalha, para tentar estimular. Mas há isso. Por outro lado, aí alguém vai pensar assim, então, beleza, vamos imaginar que a solução é ser capitalista. Abre para empresas privadas chegar e construir e tudo mais, vai ser lindo, e algumas pessoas andando no carro e competindo para quem anda mais e quem se sente melhor e quem vale mais que o outro e tudo. Que quem não gosta, né? Vou ser hipócrita dizer que pegar uma maroca no norte, sentir bem. Abre isso. Vai entrar então questão, a demanda energética para sustentar a obsolescência planejada, desperdício, lixo, o problema no trânsito urbano e tudo mais. Todo mundo gosta de queixar disso, mas aí nas causas ninguém gosta. A hipocrisia das pessoas está aí. Todo mundo acha que é essa a solução. Beleza. O que eu vou dizer é o seguinte, e aí, para gerar a energia para tocar isso? E o que vai fazer com essa obsolescência planejada, com essa descartabilidade de coisas? Alguém que é entusiasta disso? Pode ser. Mas largue a mão de ser hipócrita, babaca, de ficar dizendo que tem dó de índio sofrendo, que é contra Belo Monte, que é contra não sei o quê, porque o preço de questão ambiental e tudo mais, dissolve o coelhinho, o preço do sentimento que você tem de compensação existencial, de valor tal, para ter carro sim, seu conforto, é essa destruição. É grandes empreendimentos para infraestrutura e geração de insumos que destrói comunidades. É uma lógica, tal como 2 mais 2 é 4, não tem outro jeito. Tanto que governos que vieram, povos lutaram para implantar,
se viu nessa necessidade, governos até de esquerda, mas dentro do mundo capitalista. Olha, Bolívia, o Equador tiveram que enfrentar e tem, porque ou não tem saída. Então, seja íntegro. Pode ser escroto, mas seja íntegro. Para mim, a vantagem de um Reinaldo Azevedo, esse pessoal, é essa. Eles são nojentos, mas eles são honestos. Eles falam, não estou nem aí. Seja assim, eu quero saber de nada, eu quero meu luxo, eu quero me satisfazer, eu quero que meu hedonismo me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. Seja honesto. Fala que você não quer saber de nada, de ética, que tudo não vale nada, que é o lucro e não as pessoas. Porque é um preço. Então, beleza, Cuba abre. Para poder abrir, não é simplesmente lucro que a empresa quer, é o lucro extraordinário que eu já falei. Para ter lucro extraordinário, precisa que o mercado gera monopólios, o Estado é o meio mais efetivo de garantir. Mas o Estado, quando as empresas buscam grande escala, gera monopólio. Essa questão ambiental, o Estado vai ter que internalizar custos usando os recursos da sociedade. Quando a gente grita imposto, imposto, aqui as pessoas só pensam em programas sociais, porque elas são más e escrotas, hipócritas, porque a carga tributária brasileira é 35%, a carga líquida mal chega a 15%, que é o que fica no Estado mesmo, não é que o Estado é grande, não. O tanto que ele, não só a dívida externa, o que ele subsidia, empreendimentos capitais, é muito grande, internaliza questões ambientais para essa empresa, sociais, trabalhistas, até muito de direitos sociais tem a ver com o fato das pessoas não precisar lutar tanto para o salário aumentar. O Estado compensa, as empresas ficam mais tranquilas. Nesse preço. Aí tem que se pensar, poderia estar melhor a situação do povo, caso, não só o carro, mas como eu estou colocando um paradigma de ilustração, gerações de bens, serviços mais eficientes, tudo bem. Em que preço? Aquilo que eu disse do Estado, do mercado, de administração. Como? Quem fala de que jeito? Do jeito que é a China, tendo o pior do capitalismo e do socialismo, gerando sim, tirando gente da pobreza, tudo bem, mas com superexploração, totalitarismo, que para poder sustentar um sistema desse com tanta injustiça, tem que ser muito mais autoritário do que é o sistema atualmente cubano, porque não tem tanto endosso popular. Vai ter que conter revolta de greve e tudo mais para as empresas não ir embora. De que jeito? Só abrir, e eu estou com medo danado que seja esse o caminho. Inclusive, um dos problemas lá é esse, dessa questão de debate. Há críticos à esquerda de Cuba. Vocês não sabiam, não? Há críticos lá de esquerda libertária, não é só essa mulher, não é só aquela mulher ali de Araque, não. É difícil, não tem fórmula pronta. Há uma questão que é interessante, que podia ser feito antes, que eles têm se aberto um pouco mais para microempresários, pequenas empresas. Isso é bom, que como eu falei, mercado não é coisa, não é sinônimo de capitalismo, nem vice-versa. O que o capitalismo fez é que toda a vida, os sistemas históricos, tiveram algum mecanismo de contenção dessa lógica do caráter social, que é autorreplicar o capital, né, de forma automática, assim como um vírus, comendo, devorando tudo, só movendo nessa lógica cega. Por bem ou mal tiver constrangimentos. O capitalismo, o diferencial é que ele instrumentalizou isso. E todas as coisas ficaram submetidas à lógica. Que a ideia do que é essencialmente capitalista é tudo ser mercadoria. Tudo. Eu vou falar, inclusive, que é um dos próprios problemas da crise do capitalismo. É como o Schumpeter falou, é um sucesso, não é um fracasso, é um sucesso dele. Tudo ser mercadoria. Tanto que o povo fala, as igrejas que exploram, não sei o que, essas igrejas neopentecostal, teologia da prosperidade, essas igrejas são as mais bem eficientes, bem adaptadas aos nossos status quo. Elas internalizaram o discurso capitalista, encheram ele dos símbolos delas de religiosos, colocaram Jesus e esse nome no meio,
para servir, que isso é eficiente. Por isso que são as mais cheias. Um tanto de gente que critica, ele na hora do aperto vai procurar, olha se ele procura uma igreja simplesinha, pequena ali. Um tanto de gente que era antirreligioso, que está nessas igrejas, porque na hora procura elas. Porque ali você vai encontrar o que você quer, os instrumentos, o discurso do que tem a ver com você ser bem estabelecido na sociedade, né? Ter dinheiro, status, e corpo e tudo. Essas são as mais bem adaptadas. E não é só igreja, todo mundo bate na igreja, tudo, né? Qualquer religião é isso. Olha as religiões afros, não tem esse problema. Quem não vê as mães de tudo aí, prometendo o amor e tudo, com dinheiro. O budismo também não é instrumentalizado, principalmente o tibetano e outras coisas, por um individualismo narcisista, nosso, instrumentalista, utilitarista. Esse budismo minguado de autoajuda aí, rolo lá, né, que não fala coisa com coisa, né, que não compromete com nada, que é de autoajuda, não tudo tá. Olha se alguém quer ser budista de verdade, quer não. Ser vegetariano tá fácil hoje, então tudo bem. Né? Nada contra os vegetarianos, eu falo nesse nível. Em termos de achar que é exigir. Então é assim, capitalismo instrumentaliza. Então não é só ter mercado que é capitalismo. Então você tem pequenas empresas. Tudo bem. Se tiver um mecanismo regulador de mercado, com certa autonomia, aí entra no problema político também, que garantisse a concorrência, evitasse os mecanismos internos, né, que a gente chama endógenos de mercado, que ocorrem, que causam monopólio também, quando o mercado é deixado a si mesmo. Isso é interessante. Mas agora, automóvel tanto de indústria, de coisas, não adianta achar que a questão autogestionária, até porque se é uma empresa de autogestão, compete com a outra com a capital também. Cooperativa também, que é a capital. Distribui empresas, mas é capital. São quase acionistas, uma coisa ali. Na prática é hoje que acontece isso no mundo. Uma grande cooperativa é um grupo que toma conta, dirige, e o resto é como se fosse acionista. Não vai achar que a pequena empresa vai solucionar. O que faz com esses outros empreendimentos? O cientista social mais importante para mim dos últimos 50 anos faz uma provocação que é complicada. É uma sugestão que tem que se pensar. Quem é mais inteligente que eu e outros aí, né, vai usar raciocínio. É a ideia de... Se a questão do capitalismo é essa, do capital e tudo, não é o mercado, entidades que não são estatais, que podem aproveitar do que o mercado faz, de competir para a questão da informação, inovação, né, que gira os ciclos. Se bem que o planejamento visava eliminar, né? E é difícil, não conseguiu os ciclos de pico, de queda, né? Por isso que o povo lá do começo da Revolução, leninista e stalinista, perseguiu Kondratiev. Dado o marxismo dele, perigoso. Mas inevitável, sim. Mas aproveitando que de melhor de mercado, se a interessa da acumulação de capital, há algumas instituições nesse sentido que pode tentar. Tipo fundações públicas de direito privado. Mais ou menos igual Santa Casa, né? É diferente do que acontece em outros casos que a gente tem aqui. Tipo, fundações privadas de universidades que tomam conta do dinheiro lá, não é isso, aquela merda. Nem o que acontece igual Goiás, que é uma terceirização, na verdade, OS, que é algo escuso, sem controle público, com precarização do trabalho e tudo mais, e o público submetido. Nessa situação, há questões que diferenciam essa possibilidade dessas instituições darem conta. Primeiro, o ambiente geral, a pressão, se não for o capitalismo em si, a pressão para elas que acontece no sistema nosso, de cima dessas entidades, é diferente. Outra, elas não têm quem remunerar para buscar o lucro assim, em primeiro lugar. Não há acionistas, não há um dono do capital. Mas elas vão querer, por que elas vão querer crescer, ser eficiente, otimizar, concorrer? É a remuneração de quem trabalha nela e ela poder crescer, né, se perpetuar.
É isso que eles vão poder gerar, nesse caso, a competição. A administração dela teria que ter conselhos com participação do Estado, da sociedade civil, que é o público que é atendido, e dos trabalhadores de diferentes âmbitos dentro desses setores. Democrático, um conselho, para impedir assédio moral, outras coisas com os trabalhadores, para averiguar onde que tem que aumentar, quando pode administrar, aumentar o salário, não aumentar e tudo mais, preço. E organismos para também regular esse mercado. Era uma opção. É perfeito? Não é. Se alguém discute na base do que é perfeito, já estraga o começo da conversa, que nós vivemos um mundo. A imperfeição, a vulnerabilidade é inerente à nossa existência. Então não é perfeito. Mas é a possibilidade, é um horizonte que pode ser melhor e uma alternativa. Esquerda ortodoxa. E direita nem se fala, porque para eles o valor é a plutocracia. De que significa a diferença entre direita e esquerda? A direita acha que a desigualdade é boa. Seja porque forma pessoas mais capacitadas para guiar a sociedade, permitir fluir, dar estabilidade, ordem. Seja porque é a questão do gap, né? Uma pessoa está mais desigual, a outra vai querer alcançar e alguém pula. Ela tem a justificativa, ela acha que a desigualdade é boa. Se é de esquerda, é acreditar que a ideia de igualdade é boa. Liberdade não é monopólio nem de um nem de outro. Há liberdades de esquerda e direita e há de opressores e tudo mais de esquerda e direita. A questão é a igualdade, como o Bob apresentou. E como tantos imbecis, ignorantes hoje que dizem que não existe mais, não pensa direito e fala. Não entendem isso. Então direito não adianta. A não ser que algumas pessoas de boa fé de direita vão analisar, isso é ponderado. E na hora que haver crise, que a situação que a gente passa no mundo, pode ser. Principalmente quando a gente discute valores, muitas pessoas acham que é inócuo. Porque o que tem que mudar é estrutura, não é cultura e estrutura. Não adianta só cultura sem estrutura. Não adianta estrutura. As pessoas entrar em choque e ver do jeito que está, não dá para viver esse valor. Tudo o contrário. É mais fácil essas pessoas entenderem a necessidade de mudança estrutural. E alguns de esquerda também não vão. Eles vão falar: você quer criar pequenos burgueses? Vai ter classes, não sei o que, vai ter diferença. É igual você discutir com o fundamentalista de religião. Não adianta. Vai citar um trem lá, sei lá, doido, sem crítica histórica, tudo, e acabou, não adianta. Mas quem não está nessa coisa e pode abrir um pouco, é de se pensar essa possibilidade, dessas duas questões que eu falei para a economia. Uma forma de se discute democraticamente o que a sociedade tolera de internalizar para essas de risco, seja de ordem que for, para viabilizar essa oferta de bens civis através dessas instituições, e o que não aceita, o que abre mão, que a sociedade vai abrir mão em nome de outra coisa. Eu abro mão de tal e tal conforto, tal e tal acesso, feito uma privação de algo ali, em nome de algo bom. Porque a gente está tão mimado que falar em privação já para nós já é o inferno Dante, é abandonar e deixar a esperança que entra nessa porta. A gente tem que entender, se você quer alguma coisa, tem que aceitar a ideia de privar de algo. É muito fácil ostentar a virtude quando se tem privilégios. Para tal, na hora que o privilégio é tocado, aí a gente vê. Né, assim, tantos ricos aí que falam tanta coisa, na hora que qualquer problema vira xenófobo e por aí vai. Então. E é um ponto que toca delicado nisso. Por que o debate, a questão de Cuba, é tão delicado? A cerveja me acabou, tem que pegar mais líquido. Há um ponto errado, que a chamada velha esquerda, tradicional, que é 68, tudo. E a direita compartilha. Que é uma coisa errada que ambas concordem e que está no debate de Cuba. Muita gente da esquerda coloca que Cuba, defender o regime cubano, é a única forma de dizer que é uma alternativa para o capitalismo.
que sem o regime cubano, do jeito que está, é tudo palavra, essa questão de foto social, mas não tem o que apontar. A alternativa é aquilo e pronto. Então tem que defender incondicionalmente, tal, integralmente, tudo, de todo jeito e tal, porque senão ela acha que não tem o que lutar. A única questão concreta, se o resto é hippie, fala essas bobagens. A direita concorda. Aí a direita quer também atacar incondicionalmente, ferrenhamente, bitoladamente, estreitamente, porque ela fala, precisamos derrubar com aquilo para poder reverberar e cantar aquilo da Margaret Thatcher, there is no alternative, falar que no Fukuyama, que não há, né? O fim da história, porque se a história é luta de classe, acabou, não tem mais luta. Porque o Fukuyama não tem cara de pau mais. A última vez que ele foi no Roda Viva, ele já gaguejou, hoje então não é isso. Em tudo tem luta de classe hoje, embora em questões mais complexas do que o molde marxista tradicional, mas espaço, território, imposto, acesso à educação, só tudo tem. Tanta gente hoje que não tem luta nenhuma na vida usou a questão sexual para poder dizer que tem algo para fingir de bonzinho, de virtude, só pega aquilo. Discute questões de classe envolvida também na questão da diversidade sexual. Olha se pessoas no Facebook vão achar tão bonitinho fotos, nada contra pessoas assim, casais homossexuais que dá para sair em capa de caderno, eles acham bonitinho. Eu queria ver se travestis favelados lá, com sujo e tudo mais, vocês vão falar ainda, negros, questão de classe, toca-se no espanto um tanto de gente aí que acha que defende causa. Existe questão de classe. Mas é o erro desses dois grupos, por isso que o debate... Aí você não consegue sair disso, porque a pessoa quer te puxar, não aceita. Você discute outros termos, porque ela se sente sem chão, sem preparo para debater fora disso. Está errado. As tendências históricas, os processos, as instituições que sustentaram, que dão alguma forma de sustentação de capitalismo clássico e socialismo clássico, estão ruídos. Nas próximas décadas, a gente vai ter que pensar em termos diferentes. Um Estado nacional moderno não dá mais conta de tratar dos ciclos como antes. Internalizar os riscos que os capitalismos precisam como antes. Questão do capitalismo assanhar tudo, de mercadoria, destrói a si mesmo. O mundo moderno só foi capaz de existir devido ao sistema interestado, entre estados nacionais do mundo, que pôde garantir a divisão internacional. Não está dando conta mais de sustentar nenhum Estado nacional. Olha a questão de segurança interessante. O que é a questão moderna? Foi desde quando começou o Estado lá, de Westfália, lá, as Províncias Unidas da Holanda, o Estado começou a internalizar, oficializar, deixar público os mecanismos de segurança e os meios de violência. Segurança pública, exército. Então foi diminuindo a questão de... Sempre teve, mas empresas mesmo capitalistas que assolaram tanto a América Latina e outros países, as mercenários. De Chiquita Banana para cima. Mas foi diminuindo a legitimidade disso. Exércitos públicos, polícia, segurança, sistema penal. Hoje a ideia é sistemas penais ao Minas que os monstros lá fizeram, estão privatizando. Que a ideia então vai ser o quê? Gerar mais preso para ter mais lucro. Sendo que a gente já tem tanta gente que não deveria estar na cadeia, ou porque cumpriu, ou porque já devia conseguir liberdade condicional, ou porque cumpriu outro tipo de pena. Então, cada vez mais isso está voltando a ser privado. O capitalismo não sustenta-se, não. O mundo sendo pós-hegemônico, os Estados Unidos vai continuar sendo uma potência, mas não vai conseguir fiar a estabilidade global. Não é mais hegemonia, não é mais. O sistema capitalista precisa, senão não tem estabilidade. Tudo está mudando. E essas coisas se acabando, não é sinal que a gente está indo para o socialismo, não, que ele precisa também.
algo vai acontecer nessas próximas décadas e vai ser diferente do que a gente pensa e não sabe o que vai ser. Pode ser mais perigoso para se viver, durante elas vai ser. A questão dessas discussões é para as pessoas pôr a mão na consciência e decidir direito quais são as pautas dela, valor e saída dos discursos chavões de torcida organizada. Decidir o que está para vir em novos sistemas históricos, aí, um novo, o que vai ser quando essas coisas derrocarem. Esse debate envolve todo mundo, letrado ou não letrado, não adianta. Cientista, o que for. O que está em jogo é muita coisa. Que a gente deixar ser capturado por esses imbecis da mídia ou alguns povo das humanas esquerdas ali que fazem uma situação intelectual. Infelizmente, eu sou de esquerda, vejo isso. Põe a mão na consciência que quem quer que Cuba se torne capitalista para achar melhor, para de ficar defendendo qualquer causa aí também. O que você quer é saciar seu umbigo e talvez, para não dizer que está totalmente perdido, ter uma empatia com alguém também, que eu queria que essa pessoa também fosse tão podre quanto eu.